Olá, gente. Uma boa noite para todos vocês. Tá bom? Quero falar antes de começar esse vídeo que eu amo você em Cristo Jesus, tá? E desejo uma ótima noite para cada um de vocês, tá? Nesse exato momento são 22 horas e 19 minutos, tá bom? E eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor para você poder ouvir esta palavra e dormir tranquilo, certo? Bom, antes eu quero dizer para você que é o seguinte: somos todos irmãos, somos todos iguais, tá? Para Deus, somos importantes para Deus e somos feitos imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, tá? E quero falar para você também que o importante na nossa vida é todos nós cuidarmos da nossa vida espiritual, tá? Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual o quanto antes, tá bom? Vamos lá, eu até anotei algumas coisas aqui muito importantes, tá? Olha só. Porque todos nós somos filhos de Adão e Eva, tá bom? E somos descendentes deles. E somos também oreudos, todos nós somos oreudos, por isso somos filhos de Adão e Eva, tá bem? E somos humanos. Mas olha só, existe um povo que é escolhido de Deus, tá? Que foi escolhido lá no Egito, lá no comecinho de tudo, quando Deus levantou o patriarca Moisés para tirar aquele povo todo, aquelas pessoas lá da escravidão do Egito, tá bom? Mas eu quero falar para você o seguinte: o certo na nossa vida é cuidarmos da nossa vida espiritual, tá? Não importa a classe, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se é branco, se é pardo, se é amarelo, não importa. Não importa se você tem muito dinheiro ou se não tem nada, tá bom? O importante é que todos nós temos que cuidar da nossa vida espiritual quanto antes. A gente tem que se preparar para a volta de Jesus, senão a gente fica, não é verdade? Bom, deixa eu ver aqui. Eu quero ler para você aqui a palavra que está escrita no livro de Lucas, tá? Lucas capítulo 16, o versículo é do 19 ao 31. Talvez eu salte alguns versículos, tá? Para andar mais rápido. Para não tomar muito tempo de vocês, tá bom, gente? Estou fazendo esse vídeo, esse horário, porque eu sei que esse horário você já está mais despreocupado, está mais descansado, já vai dormir, né? E o certo mesmo é dormir, mas antes ouvir a palavra do Senhor, tá? Amanhã é sábado, é um dia mais assim de descanso. Tem muitas pessoas que vão trabalhar no sábado, mas tem outras que não, né? Bom, mas vamos lá. A parábola do rico e o Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias em regalatas esplendidamente. Ele era uma pessoa muito rica, né? Só vivia em festa, em farra, bebendo e comendo, né? Não estava importando com a vida, não estava importando com a vida espiritual, ele não importava com essas coisas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Tá vendo? Havia também um mendigo chamado Lázaro. Não tinha nada, era pobre, vivia cheio de chagas, feridas, que até mesmo os cachorros lambiam. Até mesmo os cachorros lambiam as feridas de Lázaro. E esse sempre ficava na porta do rico, esperando cair migalhas da comida do rico, da mesa do rico, para ele poder fartar sua fome. Olha só. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, muito importante isso. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu falei que somos todos iguais.
tá? Então, havia o mendigo, Lázaro, e o rico. Os dois morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá? E aconteceu que o mendigo morreu. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos e, estando em tormento, e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Já pensou? O rico, que era rico quando estava na terra, pedindo ao pai Abraão que permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e colocasse na língua dele para refrescar, porque estava em tormento, em chamas, no Hades, no inferno. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na terra, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. O que Abraão quis dizer para ele aqui não é porque ele era rico que ele, não quer dizer assim. Mas na terra, quando você estava na terra, você era rico e você vai para o inferno por isso. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: quando você estava na terra, você tinha tudo de bom, de maravilhoso. Mas mesmo assim você não foi buscar Deus. Você não foi buscar Deus. Você não procurava fazer a obra do Senhor. Você não ajudava os mendigos. Você não dava comida a quem necessitava. Você não fazia as coisas boas, as obras de Deus que Ele queria que você fizesse. Lázaro quis dizer isso. Já Lázaro vivia mendigando, esperando as migalhas cair da mesa. Lázaro sofria demais. Mesmo assim tinha um coração bom. É isso que Abraão queria dizer. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Olha só, gente. O tanto que o sofrimento lá onde o rico estava era grande. Era um tormento, sofrimento. Ele estava em chamas. Ele estava sofrendo. O sofrimento tão grande que ele pedia a Abraão que deixasse ele voltar, permitisse que ele voltasse para avisar os irmãos dele, 5 irmãos que ele tinha, que começasse a fazer as coisas certas, para não ir cair no mesmo lugar onde ele estava, no lugar de tormento, porque lá onde ele estava sofrendo demais. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que a morte vem para todos. A morte não vem só para o pobre, nem só para o rico. A morte vem para todos nós que somos oreudos, todos nós que estamos na terra vivos. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com isso. Porque nós temos que nos preparar. A gente tem que se preparar para poder ir para a sepultura. Você sabia disso? Até para morrer a gente tem que se preparar, mas não é porque a gente tem que se preparar para ir ficar lá dentro daquele buraco. Não, a gente tem que se preparar porque a carne fica lá no buraco, mas o nosso espírito sobe para Deus. Porque o nosso fôlego de vida, o nosso espírito, foi dado por Deus. Então, quando a gente morre,
esse fôlego de vida que é o nosso espírito retorna para Deus. Então é isso. Por isso a gente tem que se preparar. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai nos levar. Não é verdade? Então a gente tem que nos preparar, a gente tem que buscar o Senhor, a gente tem que aceitar o Senhor. A gente tem que fazer as coisas boas. Porque, gente, Deus nos dá a liberdade, o livre arbítrio para a gente escolher o que a gente quer. E por que será que a pessoa vai escolher o que é ruim e o que é errado? Sabendo que se escolher o que é ruim e o que é errado, não vai para o céu. Vai para o lugar de tormento, de sofrimento, como está dizendo aqui na palavra do Senhor, aonde o rico foi parar. Ele foi parar lá naquele lugar, no Hades, não é porque ele era rico, não, gente. Não. Porque não é pecado ser rico, não. Ele foi parar naquele lugar de tormento, de sofrimento, que tinha um abismo que impedia ele ir para onde Lázaro estava com Abraão. É porque ele era ruim. Ele era mau. Ele viu o sofrimento de Lázaro enquanto ele estava na terra. Ele era rico, ele poderia ter ajudado Lázaro. Como existe hoje neste mundo, nessa terra, neste mundo onde a gente está vivendo. Tem tantas pessoas, meu Deus, que têm riquezas, que não sabem nem o que fazer com tanta riqueza, com tanto dinheiro, com tanta coisa boa. Mas vê o sofrimento de outras pessoas que não têm onde morar, que não têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm o que calçar. E não ajudam. Aqui, a palavra do Senhor está dizendo que o mendigo Lázaro, para encher o seu estômago, ele estava com fome, ele ficava esperando cair as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico não tinha coragem de dar um prato de comida para Lázaro. Imagine as outras coisas. Não é verdade? Então ele foi parar naquele lugar, não é porque ele era rico, não, é porque ele era ruim mesmo. Porque ele fazia o que era ruim. E hoje acontece muito na nossa vida. Por isso, eu falo assim, gente, a morte vem para todos. Somos todos iguais. Somos todos feitura de Deus, feito imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou que você seja bom, que você seja ruim, que você seja preto ou branco, amarelo, pardo, rico, pobre, não importa. A morte vem para todos. Porque se não vem por uma doença, vem de acidente, sabe? Por alguma coisa, mas a morte sempre acontece para todos nós do mundo inteiro. Vamos morrer um dia. Pedimos ao Senhor que não seja logo, mas vai acontecer. Para todos, a morte vem para todos. Então, é preciso que a gente busque o Senhor, é preciso que a gente se prepare para quando Jesus escolher a gente está com o nosso coração limpo, a gente poder ir para o céu, quando chegar naquele dia do juízo final. Que Deus foi escolher os bodes e as ovelhas, separar. Que a gente seja ovelha. Que quando chegar no dia do julgamento, não chega aquela sentença dizendo para você ir para o Hades, mas que seja para você ir para o céu. Certo? Porque quando a gente morre aqui, gente, a gente tem a segunda morte também. E lá, a segunda morte é que é a perigosa. Então nós temos que nos preparar aqui. Porque a morte vem para todos. E o importante é que eu, que você, que todos nós, a gente vamos cuidar da nossa vida espiritual. Porque essa carne aqui, gente, vai ficar lá na sepultura. O que conta é o Espírito, é o que está dentro de nós, é o que está me fazendo falar agora. Esse Espírito. Se esse Espírito acabar, se esse fôlego parar, você quer fazer uma experiência? Tapa o seu nariz e a sua boca.
Fica. Vê se você consegue. Muito tempo. Não consegue, gente. Então, esse é o espírito. Se a gente parar de respirar, a gente se acaba. Então, nós temos que cuidar da nossa vida espiritual e buscarmos o Senhor e nos entregar ao Senhor. Tá? Então, essa palavra é muito importante, gente, tá? Muito importante. Porque o rico foi para o Hades. Não foi por causa da riqueza, não. Por causa da ruindade que ele era, que ele fazia. Tá bom? Lázaro foi para o seio de Abraão. Além dele ter um coração bom, ele ainda vivia sofrendo, gente. Mas isso não quer dizer que você tenha que sofrer, que mendigar nesse mundo para você poder ir para o céu, não. O que Deus está querendo dizer é que você seja uma pessoa boa de coração, de espírito, de alma, de vida, de corpo, de tudo. Cuide do seu corpo, porque o seu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. O seu coração é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Você é a igreja. E você foi feito imagem e semelhança do Senhor. Por isso Ele não quer te perder de jeito nenhum. Tá? Então é isso. Você não precisa ser mendigo para ir para o céu. Você precisa fazer a vontade de Cristo. Se preparar aqui na terra para você poder ir para o céu. Se arrepender dos seus pecados aqui na terra. Pedir perdão ao Senhor aqui na terra. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que Deus vai nos colher. Então vamos plantar coisas boas. Para que a gente possa colher coisas boas. Tá? Então, gente, é essa palavra que eu deixo para você hoje, essa reflexão. Tá bom? Está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 30. Ainda não li tudo, li até o 28. Tá? Mas você pode ler até o 31. Louvado seja Deus. Então é essa palavra que eu deixo para você. Tá? Desejo uma ótima noite. Tá bom? Fecha os teus olhos. Vamos fazer uma oração aqui. Porque o importante da oração não é que ela seja estendida. É que você fale com sinceridade do teu coração. Tá? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Quero te agradecer também, Senhor, meu Deus, por essa noite que o Senhor está nos dando. Pai, te peço, cuida de mim. Cuida da minha família, cuida de todas as pessoas que nesse momento vão ver, Senhor, meu Deus. E eu estão vendo este vídeo. E que vão ver amanhã também, em nome de Jesus. Cuida deles e cuida de toda a família deles, de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pai, eu te peço de todo o meu coração. Cuida da vida espiritual de cada um. De cada uma pessoa que vê este vídeo, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Cuide da vida espiritual de cada um. E coloca, Senhor, meu Deus, no coração, na mente, Senhor, meu Deus. Que eles precisam cuidar, que o importante é cuidar da vida espiritual. E fazer a vontade de Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, dê uma boa noite a cada um. Em nome de Jesus, protege a todos, livra a todos de acidente, da morte física, da morte, principalmente da morte espiritual. Livra, Senhor, meu Deus. E cuida de cada um, Pai. No nome de Jesus. Cuide das viúvas, dos órfãos, das crianças, dos idosos, Senhor, meu Deus, dos velhos, dos homens, das mulheres, de tudo, Senhor, meu Deus, e de todos, em nome de Jesus. Porque todos nós somos teus filhos, Senhor. Louvado seja Deus. Tem misericórdia, Senhor, meu Deus. Tem misericórdia de cada um, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor, meus irmãos, e até o próximo vídeo, tá? Tchau.